Feche teus olhos por um instante. Agora, imagina-se que você está levantando da tua cama, porém, você percebe que os seus pés, ele não alcança o chão. Mas como bom brasileiro, você se esforça, porque você sabe que tem que vencer o dia. Você se prepara, se arruma, se desloca ao teu local de trabalho, vai até o ponto de ônibus, avista o primeiro ônibus, dá o sinal, e o que acontece? Ele não para. Mas você aprendeu que paciência faz parte da rotina. Você avista o segundo ônibus, dá o sinal, ele para, porém, você se esforça, se estica, até que você consegue entrar no ônibus. E quando você está lá, dentro do ônibus, o que você percebe? Olhares. Porque, querendo ou não, você perdeu o seu tempo e o tempo dos outros. E quais as sensações que você sente neste momento? Constrangimento, inadequação e falta de pertencimento. Podem abrir os seus olhos. Meu nome é Fernando Valgas, sou pós-graduado em controladoria, formado em matemática, psicanalista e também missionário. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês se veem como pessoas com deficiência? Talvez você tenha uma deficiência física igual a mim. Talvez você tenha uma deficiência emocional que ninguém vê. Talvez o sistema te enxerga de uma maneira diferente. Mas fato é, isto que você acabou de imaginar não é fruto da tua imaginação. É o que acontece na vida de 14,4 milhões de brasileiros com deficiência, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a situação que nós visualizamos, nós iremos chamá-la de violência estrutural. Violência estrutural não é algo criado na minha cabeça. É uma definição criada por um sociólogo norueguês chamado Johan Galtung, no qual ela não é uma violência que grita, que empurra, que sangra. Talvez sangre sim de uma maneira emocional, mas ela está ali nas estruturas do cotidiano, no dia a dia. Não porque alguém quis nos ferir de uma maneira intencional, não. Mas porque alguém nos esqueceu de nos incluir no projeto. Ou seja, não lembraram de mim e não lembraram de você. E eu quero falar aqui algumas características dessa violência estrutural. Primeira característica, invisibilidade e normalização. Possuímos políticas e normas públicas, sim, que parecem até naturais ou inevitáveis. Porém, quando nos deslocamos aos órgãos públicos, não possuímos todas as acessibilidades. Segunda característica dessa violência estrutural: desigualdade sistêmica. Possuímos recursos? Sim, porém os recursos são direcionados para outras áreas, dessa forma gerando uma barreira estrutural que nos impede de ter acesso a moradia, emprego, saúde, lazer, afetando as pessoas mais marginalizadas, pessoas com deficiências e outras raças e etnias. Terceira característica dessa violência estrutural:
o impacto cumulativo. Não é um processo isolado, não. É um processo contínuo que vem gerando ao longo do tempo desvantagens crônicas e a falta de atendimento adequado. No Brasil, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, diz que a taxa de desemprego com relação às pessoas com deficiência é o dobro da média nacional. A lei de cotas permite sim as empresas contratarem essas pessoas, porém as mesmas não se readequam para que elas possam trabalhar e dar o seu melhor. E eu quero falar aqui alguns fatos que aconteceu na minha vida por causa dessa violência estrutural. Todo mundo aqui já deve ter ido procurar emprego. Mas fato é, quando eu vou procurar emprego, as pessoas associam o meu tamanho à minha competência. A mídia insiste em associar o nanismo a entretenimento. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma prática que se chama de lançamento de anões em bares. E por causa dessa prática, nós estamos gerando desumanização e falta de crescimento profissional. E detalhe, hoje, dia 25 de outubro, é dia do nanismo. E um fato que aconteceu na minha vida por causa dessa violência estrutural, eu me recordo, quando eu fui procurar o meu primeiro emprego de carteira assinada, sem ser contrato, para aquelas vagas de pessoas comuns e pessoas com deficiências. Eu já ouvi, num processo seletivo, que o seu currículo é bom demais para a vaga que estamos ofertando. E eu dizia para a pessoa, me diz então, o que eu posso tirar do meu currículo para poder ter acesso à oportunidade dessa vaga? E eu pergunto aqui para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que são diretores, gerentes, supervisores, líderes, que atuam em empresas ou em fábricas, que são pessoas com deficiência? Quais são os fatos que essa violência estrutural gerou em mim de uma maneira emocional? Constrangimento, inadequação e falta de pertencimento. Um outro fato que aconteceu na minha vida por causa dessa violência estrutural. Todo mundo aqui já deve ter bebido água naqueles bebedouros de ferro. Para a grande maioria, algo comum. Para mim, alto demais. Para a maioria, é apenas mais um objeto invisível no cotidiano. Porém, para mim, é uma parede que separa do direito mais básico de quem não foi lembrado no projeto. É um muro construído com falta de empatia, acessibilidade e escuta, que de uma certa maneira gera problemas emocionais que não são visíveis. E eu sei, como bom psicanalista, que esses problemas emocionais que não são visíveis, eles atuam de dentro para fora. Na forma como julgamos o outro pela aparência, na pressa que temos de medir o valor do outro por aquilo que é normal, no medo que sentimos diante do diferente. Essas deficiências, elas são internas. São preconceitos e falta de empatia, são tão reais quanto as físicas. A minha deficiência, ela está exposta, visível para todos. Mas e a sua? E a sua? E a sua?
talvez esteja escondido no cotidiano que perpetuam exclusões sem que percebamos. A violência estrutural é uma deficiência do sistema, não das pessoas. O bebedouro alto demais, a vaga de emprego, o ônibus que não para, tudo isso é o sistema falhando e gritando em ser inclusivo. Mas aí você para e me pergunta, existe cura para isso? E eu te digo, existe sim. E essa cura é reconhecermos que criamos uma barreira. Não precisamos de mudar o mundo inteiro de uma vez, mas podemos mudar a altura de um bebedouro, um local de trabalho. Porque no fim das contas, a altura do mundo, ela não se mede por centímetros, ela se mede por acesso, por oportunidade, por respeito, por escuta. Abram os seus olhos. Talvez você precisa de descer um pouquinho a sua visão para poder me enxergar. Mas eu estou aqui. Muito obrigado por me permitir ser autêntico dentro de uma violência estrutural.